Lembra daquele dia em que eu estava revirando minhas pastas antigas, sentado no escritório com a luz do meio-dia batendo no chão? Entre papéis amarelados e anotações que o tempo quase apagou, encontrei um velho livro-caixa dos anos 90. Capa verde desbotada, páginas com as bordas queimadas pelo sol, números escritos à mão com uma tinta que já virou um azul acinzentado. Mas ali, em cada linha rabiscada com minha letra de jovem, estava a história. Nossa história. O começo de tudo. Naquela página, um número saltava aos olhos, $100.000. Era uma terça-feira qualquer, um dia comum, sem nada de especial no ar. Não era dinheiro meu, claro, pertencia aos sócios, às famílias e amigos que confiaram em um garoto cheio de ideias e com mais ambição do que experiência. Mas naquele momento parecia uma montanha. Uma montanha que havíamos escalado juntos. Lembro como se fosse hoje, eu, sentado na sala de estar da nossa casa na Warner Street, olhando para aquele número até a noite cair, sentindo um frio na espinha. Não era só um valor no papel. Era capital de verdade. Dinheiro que podia trabalhar, crescer, construir algo sólido. E o curioso é que todo mundo pergunta sobre isso. Como consegui meus primeiros 100 mil? Até querem saber sobre o primeiro milhão, é claro. Afinal, quem não sonha com a mágica dos grandes números? Mas há algo especial nos 100 mil. É como se fosse a chave que destrava a porta da prosperidade. O momento em que você deixa de ser alguém que só guarda dinheiro para se tornar alguém que tem dinheiro. As pessoas sentem o peso dessa transição, a importância dessa linha invisível. É a diferença entre brincar de investir e realmente entrar no jogo. Deixa eu te contar uma história sobre uma bola de neve. Já ouvi essa analogia antes, mas vale a pena repetir, porque nela está o segredo de tudo. Tudo o que você precisa saber sobre enriquecer está resumido nesse simples exemplo. Se entender a bola de neve, vai entender a essência da riqueza, a matemática e a psicologia por trás do crescimento lento mas constante. Imagine que seus primeiros 100 mil são como empurrar uma bola de neve morro acima. É uma subida íngreme, mais difícil para uns do que para outros, mas íngreme para todo mundo. Você faz todo o esforço sozinho, economiza cada centavo do salário, resiste às tentações de gastar com bobagens, aguenta firme enquanto os outros torram dinheiro em coisas supérfluas. É exaustivo. Não tem outro jeito de descrever. Você olha para o topo e ele parece tão distante. E a bola de neve pesa mais a cada esforço extra. Cada real economizado, cada decisão disciplinada, é você lutando contra a gravidade e a impaciência. Muitos desistem no meio do caminho. Olham para a subida e pensam, é impossível. Ou então se distraem com quem parece descer a ladeira sem esforço, rindo enquanto curte o momento. Veem os outros correndo atrás de dicas de ações, promessas de enriquecimento rápido, e acham que aquela é a trilha mais fácil. Mas na maioria das vezes essa estrada leva direto ao precipício. Já vi isso acontecer tantas vezes que perdi a conta. O cara que faz um negócio e ganha uma fortuna de uma vez, acha que é um gênio, até a próxima operação o deixar no zero. O mercado sempre cobra seu preço, e quem persegue atalhos costuma pagar caro. Mas se você conseguir levar essa bola de neve até o topo, algo mágico acontece. Você pode soltar. Não precisa mais empurrar com todas as forças. Claro, às vezes dá uma ajudinha para desviar de obstáculos, mas o trabalho pesado, o cansaço, a exaustão, tudo isso fica para trás. A bola de neve começa a rolar sozinha. A cada volta ela cresce, ganha velocidade, engole mais neve. O impulso vira motor próprio. No começo o crescimento parece lento. Depois fica visível. E então impressionante. O que levou anos para construir começa a se multiplicar em meses, semanas, dias. É o poder dos juros compostos, a força mais poderosa que já vi no mundo das finanças. Não inventei isso. Nem poderia. Apenas reconheci cedo e tive a sorte de ter um mentor, Ben Graham, que me ensinou como aplicar essa lei no mundo dos negócios e dos investimentos. Mas é a mesma força que rege a natureza, a biologia, a física. Uma lei universal tão real quanto a gravidade. Pequenas coisas com tempo suficiente se transformam em grandes coisas. Uma bolota vira um carvalho. Um embrião, um ser humano. $100.000 viram 1 milhão, depois 10 milhões, se você deixar o tempo e a consistência fazerem seu trabalho. Não se trata de ser genial, e pode acreditar, eu não sou. Trata-se de ser um motor confiável. Colocar um pé na frente do outro, sem desviar toda vez que algo brilhar no caminho. Quem fracassa não é menos inteligente, muitos são brilhantes. A diferença é a persistência. Eles desistem antes da hora, subestimam o poder de fazer a mesma coisa, dia após dia, ano após ano, com uma estratégia simples e sólida. Muita gente enxerga os 100 mil como apenas um número na conta.
Um saldo a ser monitorado, somado, comparado. Ficam obcecados. Será que é suficiente? Preciso de mais? Tratam isso como uma pontuação em um jogo, algo para medir e competir. Mas isso é um erro. Um erro que custa caro no longo prazo. Você precisa mudar sua mentalidade. Não é mais um poupador, é um dono. Essa é a transição mais importante que um investidor pode fazer, e a maioria nunca faz. O poupador se concentra em acumular, em juntar mais dólares. O dono se concentra em alocar, em colocar esses dólares para trabalhar em ativos produtivos. O poupador coleciona moedas. O dono coleciona fluxos de caixa. Você não está juntando dinheiro. Está comprando pedacinhos de empresas incríveis, uma fatia da futura prosperidade de negócios que você entende e em que acredita. Está se tornando sócio de empreendimentos com direitos e privilégios reais, mesmo que a maioria nunca exerça esses direitos. Essa mudança de perspectiva muda tudo. Muda como você enxerga o dinheiro, como toma decisões, como planeja o futuro. E acima de tudo, muda o que você espera da vida. Porque no fim das contas não se trata de números. Trata-se de liberdade. Você acorda e decide, hoje vou ler um livro, ou talvez visitar um museu, ou simplesmente caminhar sem pressa. Não porque alguém me disse para fazer isso, mas porque eu escolhi. Não há relógio de ponto, não há reuniões obrigatórias, não há necessidade de justificar cada minuto. O dinheiro nesse ponto não é mais um fim, é apenas a ferramenta que me permite viver assim. E quando as pessoas me perguntam como é ter tanto, eu sorrio e digo, não é sobre ter, é sobre não precisar. Porque a verdade é que a liberdade não se mede em zeros na conta. Ela se mede em coisas pequenas, na capacidade de dizer não sem medo, de aceitar um convite de última hora sem calcular o impacto no orçamento, de passar uma tarde inteira com alguém que você ama sem olhar para o relógio. Ela está no silêncio confortável de uma manhã de domingo, quando você percebe que não há nada que precise ser feito, exceto, talvez, tomar mais um café e observar a luz entrando pela janela. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você persegue o dinheiro como um fim, mais ele escapa. Porque ele não é um troféu para ser exibido, mas um subproduto de algo maior, de boas decisões, de paciência, de entender que riqueza não é o que você possui, mas o que você não precisa mais fazer. Quando você para de correr atrás do número, ele começa a correr atrás de você. Quando você deixa de se preocupar com o quanto finalmente aparece. E não é mágica, é matemática. É o poder de empresas que trabalham para você enquanto você dorme, de dividendos que se reinvestem sozinhos, de juros compostos que ano após ano, transformam migalhas em fortunas. Mas a matemática só funciona se você der tempo a ela. Se você resistir à tentação de mexer na panela antes que o feijão esteja cozido. Se você entender que o mercado não é um cassino, mas um jardim, e que as melhores colheitas vêm para quem sabe esperar. A maioria das pessoas nunca experimenta essa sensação porque confunde movimento com progresso. Elas trocam de ações como trocam de roupa, compram e vendem no ritmo dos noticiários, reagem a cada soluço do mercado como se fosse uma emergência. Mas a verdadeira riqueza não se constrói com transações frenéticas. Ela se constrói com a ausência de transações. Com a coragem de não fazer nada quando todos ao redor estão em pânico. Com a disciplina de segurar um ativo por anos, mesmo quando ele parece parado, porque você sabe que por baixo da superfície, as raízes estão crescendo. E quando finalmente chegar lá, quando você acordar um dia e perceber que não precisa mais se preocupar com dinheiro, não vai ser porque você encontrou o segredo. Vai ser porque você entendeu que o segredo sempre esteve na simplicidade. Na capacidade de enxergar um negócio onde os outros veem apenas um ticker. Na paciência de deixar o tempo fazer o trabalho pesado. Na humildade de admitir que você não controla o mercado, mas pode controlar suas próprias decisões. Então, quando olhar para seus investimentos, não veja números. Veja empresas que resolvem problemas, que criam valor, que fazem a vida das pessoas um pouco melhor. Veja um pedaço de um banco que ajuda famílias a comprar suas casas, uma fatia de uma fábrica que produz algo que você usa todos os dias, uma participação em uma marca que as pessoas amam. Veja o poder silencioso de algo que trabalha para você dia após dia, sem pedir nada em troca, exceto, talvez, um pouco de confiança. Porque no fim, a liberdade não é um destino. É um estado de espírito. E ela começa no momento em que você decide que não vai mais deixar o dinheiro ditar as regras do jogo, mas sim, que você vai ditar as regras para o seu dinheiro. A maioria das pessoas só percebe isso muito mais tarde. O dinheiro é apenas a ferramenta que compra essa liberdade. Ele é o meio, não o fim. O verdadeiro objetivo é a autonomia. É acordar todas as manhãs e decidir, sem hesitar,
O que eu quero fazer hoje? E mais importante, ter a capacidade de fazer isso sem pedir permissão a ninguém, sem se preocupar com o próximo salário, sem que a conta no banco dite suas escolhas. Esse é o verdadeiro dividendo. Não é apenas segurança financeira, é algo que vai além. Não é um monte de dinheiro parado, como uma pilha de neve intocável. É a liberdade de construir a vida que você deseja, nos seus próprios termos. É poder dizer não ao que não te interessa e sim ao que realmente importa, sem que cálculos financeiros limitem suas decisões. É a certeza de que se você ou alguém que ama enfrentar uma crise, o dinheiro será a última das suas preocupações. Isso não tem preço. É a combinação mais valiosa que existe, paz de espírito e controle sobre o seu tempo. Então, quando você estiver lá, empurrando sua bola de neve colina acima, com as mãos cansadas, as costas doendo, vendo outros seguirem caminhos aparentemente mais fáceis, lembre-se do que está buscando. Você não está perseguindo um número. Está perseguindo o dia em que poderá soltar as rédeas e ver tudo fluir, enquanto acumula não apenas riqueza, mas momentos tranquilidade, a capacidade de sentar numa poltrona confortável com um livro ou caminhar ao lado de quem você ama. Você está buscando a liberdade de bater no vidro e observar o mundo passar, se assim desejar. Está construindo seu próprio cofre de possibilidades, e ele pode ter qualquer forma. Não precisa ser um império com milhares de funcionários. Pode ser uma vida tranquila, dedicada à leitura, à família, à generosidade, com o suficiente para nunca precisar se preocupar. O princípio é o mesmo. A essência é a mesma. O que muda é apenas o cenário. Já falei bastante. O sol agora está mais baixo, projetando sombras longas sobre esta sala, onde passei a maior parte da minha vida fazendo o que amo. Espero que faça sentido. Não é complicado. Na verdade, quanto mais simples você mantiver as coisas, melhor. Complexidade é quase sempre uma cortina de fumaça para esconder ignorância ou justificar custos desnecessários. O jogo é simples. Nós é que o complicamos. Ouvimos o barulho dos programas de finanças na TV. Seguimos a multidão atrás das últimas modas de investimento. Deixamos que o medo, a ganância e a impaciência ditem nossas decisões, em vez da razão. Esquecemos que a força mais poderosa do universo já está trabalhando a nosso favor, se apenas soubermos esperar. Continue. Seja paciente. Confie no processo. Tenha ações de empresas sólidas que você entende e tenha a disciplina de, na maior parte do tempo, não fazer nada. Isso é tudo. O resto é ruído. O resto é distração. Enquanto isso, sua bola de neve continua rolando do outro lado da colina, crescendo a cada ano, ganhando velocidade. Até que um dia você olhe para trás e mal consiga acreditar no quão longe chegou. Desde aquele primeiro passo, desde aquele primeiro investimento, desde aquela simples decisão de tomar as rédeas do seu próprio futuro.